Tá aparecendo, eu tenho botado para gravar, agora foi. Faz um tempão que estava rodando e não ia, mas acho que deu certo agora. Pois é, Eduarda, eu esqueci completamente desse roteiro sexta-feira. Mas que bom, então, pelo menos você aproveitou, né, para descansar. Deixa eu, antes de começar, porque, assim, tem não sei se vocês já tiveram alguma disciplina que tinha algum bolsista de assistência à docência. Normalmente é um aluno de pós-graduação que faz tipo um estágio, sabe? É meio que obrigado eles fazerem em alguma turma, não necessariamente, né, em EA ou em outra, enfim. Aí tem um bolsista de iniciação à docência que vai estar nos ajudando nessa turma aqui. Aí a primeira coisa que eu pedi para que ele fizesse foi que, a nossa prova é a próxima semana, né, dia 17. Aí eu pedi para que ele agendasse uns horários para a gente fazer, tipo, uma aula de exercícios, alguma coisa desse tipo. Aí vai, com a prova a próxima semana, e eu queria que pegasse um pouquinho o fim de... Lucas, exatamente, Laís. Aí na sexta e no sábado, eu pedi 2 horários, porque às vezes um horário a pessoa não pode, né? E eu queria que fosse no fim de semana antes da prova, porque eu acho, né, que é mais fácil de as pessoas terem horário. Aí eu passei para ele, na verdade, umas provas antigas, de outros semestres, para ele tentar resolver as questões de provas antigas, tá certo? Aí vocês aproveitem as dúvidas, ele pode, né, explicar algum conceito, alguma coisa que vocês, né, não tenha ficado muito claro. Aí a proposta inicial a gente pode mudar dependendo da maioria. A proposta inicial é ser sexta e sábado. Basicamente ele vai repetir, tá? Mas só se uma pessoa não puder um horário, tentar ir no outro. A proposta inicial é ser na sexta-feira às 5 da tarde e no sábado às 9 da manhã, tá? Se alguém tiver alguma outra sugestão, se for uma vontade da maioria, a gente pode mudar, mas a priori, assim, tá esse horário até vocês, né, a maioria ficar em contrário. A mesma aula vai ser nos 2 horários iguais, tá? Na sexta às 17 e no sábado às 9 da manhã. Se vocês acham que não precisa da sexta, talvez seja até melhor. Eu digo para ele só fazer do sábado. Alguém Professora, aqui pode dizer, Douglas. boa noite. Boa Eu prefiro a noite. sexta, por gentileza, porque o Não, então a gente sábado pela mantém, não tem manhã problema. eu tenho aula de inglês de 8 às 12. Então, essa aula para Certo, mim, sexta-feira, seria trivial. entendi. Não, porque eu vi no chat aqui, pessoal falando sábado, eu não sabia se alguém poderia na sexta, mas então fica mantido o plano original, que são os 2 horários, tá? Na sexta às 17, no sábado às 9 horas da manhã. Quem quiser assistir os dois, pode assistir. Aí ele vai criar um evento lá para criar um link lá do Meet. Aí eu boto uma notícia no cigarro com o link, tá certo? Mas vai ser o mesmo link para as 2 aulas, certo? Pronto. Alguém tem alguma coisa para comentar, para falar, antes da gente começar? Eu realmente eu quero pedir desculpas pelo roteiro, porque eu esqueci de botar na sexta-feira, esqueci completamente. Enfim. Obrigada, Lene. Parabéns, professora. Obrigada, Laís. Pois é, pena que não dá para comemorar com nada direito, né, com esse negócio dessa pandemia. Parabéns, Obrigada, professora. obrigada, Luca, obrigada, Juliana, obrigada, Samuel, obrigada, Parabéns para a Sara. professora, está completando o ano, professora, hoje. Como é, Renata? Não entendi. Está completando o ano hoje, meus parabéns. E pelo Dia das Pois é, Mulheres, né? não é? Né? Parabéns às meninas aí também. Né? Obrigada, pessoal, obrigada mesmo. Normalmente eu faço festa e tal, mas esse ano tá devagar o negócio. Mas é isso mesmo, né? A gente faz o que pode. Vamos dar aula, que é quase a mesma coisa. Professora, Né? o importante é estar viva, né, professora? Hoje em dia já é muita coisa, E é é isso verdade. que importa, né? A gente e os nossos próximos, né? Nossos Sim, familiares. sim, com certeza. Graças a Deus. É mais uma vitória. Mas vai dar tudo certo. A gente fazendo tudo direitinho, né? Vai dar certo, tenho fé. Ai, José, não sei não você, viu? Certo? Então, como realmente, assim, eu não botei o roteiro na sexta, só botei hoje de manhã, eu vou resolver algumas questões, tá? Do roteiro. Assim, não é o que eu gosto de fazer, eu prefiro tirar dúvida, tentar, né, puxar aí o erro de vocês para a gente trabalhar nesses erros, mas como realmente eu não botei o roteiro no fim de semana, como era para eu ter feito, aí eu vou resolver algumas questões, tá? Do roteiro. Certo? Deixa eu projetar aqui. Roteiro.
E aí, essa semana, o roteiro, eu já botei, né, o de hoje e o de quarta. Aí, eu acho que na quarta-noite, assim, de repente, eu já até solto o roteiro da aula de exercícios da próxima semana, porque aí, quem quiser fazer na quinta ou na sexta, já aproveitar também para tirar, de repente, a dúvida com o Lucas na sexta ou no sábado, na sexta tardezinha, né, à noite ou no sábado, já pode também. Né? Aí eu vou já tentar adiantar o roteiro da segunda, né, que é a aula de exercícios, eu vou tentar soltar na quarta-noite. Depois da aula, eu já boto lá, né, para tentar dar mais tempo para vocês tentarem fazer os exercícios. Mas, de qualquer forma, na segunda a gente tem a aula, né, para tirar as dúvidas. Mas quanto mais eles praticarem, né, fica melhor, tá? Bom, deixa eu passar aqui para o roteiro. Bom, aqui a gente, o assunto que falta, né, para a gente fechar a segunda unidade, né, os circuitos trifásicos. Tanto as características básicas dele, né, de estrutura, quanto das potências, né, que basicamente, assim, do que a gente já viu de potência monofásica, é porque a gente vai multiplicar por 3. Basicamente é isso. Agora a gente vai, às vezes a equação muda um pouquinho, porque a gente vai fazendo as simplificações e acaba chegando numa expressão mais simples, mas a regra é que é 3 vezes a potência mesmo, tá? Mas a potência seria na próxima aula, né? Hoje a gente vai ver só um pouquinho da estrutura dos circuitos trifásicos. Que nada mais é, né, do que o circuito trifásico. O que acontece? Quando a gente tem um circuito monofásico, o que a gente tem? A gente tem uma senoide, né? Por exemplo, na nossa tomada, na nossa casa, é uma senoide lá, né? Se a nossa instalação é monofásica, uma senoide lá com frequência, com amplitude, né? Com o período direitinho, que vai alimentar lá a nossa energia na nossa casa. No caso da alimentação trifásica, é uma onda, na verdade não, são 3 ondas iguais a essa, são 3 senoides idênticas, né? Pelo menos no sistema equilibrado, né? O sistema ideal. A gente tem 3 sinais idênticos, onde eu quero dizer o seguinte, que tem a mesma frequência, a mesma amplitude, mas qual é a diferença entre eles? Elas só têm um defasamento, a onda em si é a mesma, a diferença é que tem um deslocamento, né, uma defasagem entre elas. Então, o sistema trifásico, ele é composto por 3 sinais monofásicos idênticos, só que defasados 120 graus. Por que 120 graus? Porque quando eu tenho 3 sinais, se eu pensar no círculo trigonométrico, pensa aí essas senoides como sendo fasores, a amplitude e a fase de cada um deles. Se eu pensar na fase, como eles são iguais em amplitude, para eu ter um sistema em equilíbrio, né, se eu tenho 360 graus no ciclo trigonométrico, para dividir esses 360 graus igualmente aí, né, pensemos assim, nesses 3 sinais, vai dar justamente uma defasagem de 120 graus entre eles, tá? Então, por isso que são 120 graus, é para que haja um equilíbrio entre esses 3 sinais, tá? No vídeo, alguém tem alguma dúvida, algum conceito, antes da gente passar para os exercícios? Algum conceito, alguma coisa que não tenha ficado muito claro? Quem deu tempo, né, ver o roteiro? Professora, quando chegar na questão 3, tem um detalhe que eu queria verificar com a senhora, porque assim, pela fórmula, eu criei uma ideia, mas assim, visualizando, montando aquele círculo trigonométrico, eu consegui enxergar de um jeito diferente e aí bateu com as alternativas. Mas aí, se a senhora pudesse explicar um pouquinho mais detalhado, acho que facilitava mais ainda. Certo. Na questão, então, né? Ou você quer já adiantar agora? Isso, para a questão mesmo. Para a questão mesmo, dá para esperar. Tá, joia. Certo? Aí, como de costume, né? Botei um materialzinho de apoio aqui também, né? Para vocês darem uma olhadinha, quem preferir ler do que ver o vídeo, né? E assim, basicamente, de teoria, não tem tanta coisa, além do que eu mostrei no vídeo, porque basicamente o que a gente analisa tendo o sinal monofásico, que foi o que a gente já viu na análise de circuito em corrente alternada. A diferença é porque a gente tem os 3 sinais juntos agora, né? Então, a gente tem de pensar aí nessa relação entre eles. Eu vou mudar para a mesa só para mostrar, falar um pouquinho sobre a diferença de linha, de fase, né? Que eu explico no vídeo, mas vou só reforçar um pouquinho aqui, tá? Só um instantinho que eu não vou ouvir vocês durante uns 10 segundinhos. Vou fechar aqui. Pronto, vocês estão me ouvindo? Sim. Pronto. Sim, dá para ouvir.
Como eu disse, eu tenho 3 fontes monofásicas, mesma amplitude, mesma frequência, defasada em 120 graus entre si. Aí, como é que a gente vai montar? Pegar essas 3 fontes monofásicas, com essa defasagem, e vai montar um sistema trifásico, que é o que a gente vê na rua aí, né? Aqueles postes com 3 fios, 4 fios, né? Dependendo das ligações. Na verdade, a gente vai fazer a ligação ou na configuração estrela ou na configuração triângulo. Não sei se vocês lembram que a gente estudou isso lá nas primeiras aulas, lá em associação de componentes. Então, eu vou pegar as 3 fontes, né? No caso da ligação delta, né? Aqui tem uma fonte alternada, aqui eu tenho outra fonte alternada, e aqui eu tenho outra fonte alternada, né? Então, eu pego as 3 fontes e ligo nessa configuração, né? Cada fonte tem um bipolo, né? Tem 2 terminais, e eu ligo no final de uma no começo da outra. E o encontro entre elas são justamente as linhas de transmissão. É onde eu distribuo aqui, né? Que vou fornecer minha energia através desse sistema aqui, tá? No caso da ligação Y, deixa eu só botar mais para cá. Eu vou pegar essas mesmas 3 fontes, assim, não sendo os 2 equivalentes, mas se eu tenho 3 fontes e quero montar o Y, eu vou pegar as 3 fontes, menos e mais alternado, e vou ligar naquela configuração Y. E o ponto comum, né, que é característico do Y, né, vai ser meu nêutron, e os outros terminais são justamente os terminais que vão para a linha de distribuição, que são a linha de distribuição, tá? Então, eu posso ter a configuração delta ou estrela, delta ou triângulo, né, ou Y ou estrela, tá? Eu posso ter essas 2 configurações. Aí, o que eu queria falar com vocês é das nomenclaturas, que isso é bem importante para a gente deixar claro, né, o que é linha, o que é fase. Deixa eu passar aqui para não confundir, dividir. No caso, quando eu falo, tensão de linha, tensão de fase, eu mostro isso bem direitinho nos vídeos, mas só para reforçar aqui, né, como eu disse. Se eu estou olhando para a linha de transmissão, certo? Sem me preocupar qual é a ligação que eu tenho lá na minha fonte, lá no meu gerador, quando eu digo assim, olhando só para as linhas, né? Por exemplo, tem a fase A, B e C, né? Se tiver um Y, aqui é a fase A, B e C. Vou até botar aqui. A, B e C. E aqui A, B e C. Se eu olhar, se eu quero saber, uma tensão de linha. Tensão de linha é a tensão entre 2 linhas, ou VAB, ou VBC, ou VCA. Eu pego as linhas, 2 delas, e vou medir a tensão, vai ser justamente a tensão de linha. Isso é igual, independente da configuração. Aqui, ó, aqui eu tenho a tensão de linha VAB, aqui eu tenho a tensão de linha VAB também. Ai, desculpem. Saúde. Certo? Obrigada. Então, ó, a tensão de linha, tudo que se refere à linha, na verdade, eu vou olhar para a linha de transmissão. É linha porque é linha de transmissão. Corrente de linha é a corrente que circula na linha. Por exemplo, aqui é IA, aqui é IB. Mesma coisa aqui, ó, corrente na linha A é IA, corrente na linha B é IB. Certo? Independente da ligação do gerador. Então, se eu tenho as grandezas de linha, eu vou olhar para a linha de transmissão. Certo? Tensão de linha, corrente de linha na linha. Já os valores de fase, a nomenclatura não, mas os valores vai depender da configuração que eu tenho, certo? Por exemplo, quando eu digo uma tensão de fase, a fase se refere a cada geradorzinho desse, independente de como ele esteja ligado. Então, se eu digo a tensão de fase para essa configuração, é a tensão em cima do gerador, a tensão daqui para cá, V de fase. Se eu digo a tensão de fase aqui no Y, a tensão em cima de um gerador desse. Então, é menos e mais V de fase. Aí, e notem que, dependendo da configuração, eu tenho uma diferença. Porque, olha só, se eu estou no delta, a minha tensão de fase, vocês concordam que é exatamente igual à minha tensão de linha? Porque, ó, esse terminal, esse potencial é o mesmo potencial aqui. Esse potencial é o mesmo potencial aqui. Então, essa tensão é paralela com professora, Pode com falar. licença, é porque a sua câmera, ela desligou, tá? Pra gente. Eita. Não dá pra ver mais Pronto, agora voltou. Voltou, né? Pronto. Ele tá dando a mensagem de bateria fraca, mas o bicho tá ligado aqui. De novo. Me avise, certamente daqui a pouco ele deve cair de novo. Aí vocês me avisam que eu fico ligando, tá? Aviso. Obrigada. Pronto. Aí, mas deu para perceber, né? Então, a tensão de fase é a tensão em cima do elemento, tá? No caso do delta, a tensão de fase, ela coincide com a tensão de linha, né? Então, essa tensão de fase VAB, né? É a minha tensão de linha VAB.
Já no Y, isso não acontece, ó. A minha tensão de linha, essa tensão não é igual a essa, por exemplo. Por quê? Esse potencial é o mesmo desse, ok? Mas esse potencial aqui não é o mesmo desse, ó. Quando eu desço aqui, eu tenho um elemento no meio, né? Então, essa tensão de fase é diferente da tensão de linha, no caso da configuração Y. E eu faço a dedução no vídeo e mostro que essa relação aqui, no Y, entre a tensão de linha e a tensão de fase, eu tenho a tensão de linha, é raiz de 3, a tensão de fase, mais uma defasagem de 30 graus aí no ângulo, tá? Já no delta, a tensão de fase é igual à tensão de linha. Elas são idênticas, né? A de fase é igual à de linha. Isso é uma característica da ligação delta e essa é uma característica da ligação Y. Se eu for olhar para as correntes, se eu olhar para o Y, né? Aliás, para os dois, a corrente de fase é a corrente que passa no elemento. Alguém ia falar alguma coisa? Pode falar, Douglas. Esse raiz de 3 é formulado ou isso é de cálculo? Na verdade, é por causa esse raiz de 3 é por causa do resultado da soma vetorial. Você não viu ainda o roteiro, né, de hoje? Não vi, não. Pronto, no vídeo eu deduzo isso aqui. Tá? Ok. Eu mostro porque é raiz de 3. Dá uma olhadinha lá, se ficar alguma dúvida, a gente discute na próxima aula. Tá certo, obrigado. Tá certo? Mas é por causa da soma vetorial, porque eu vou somar, por exemplo, aqui, tem o VAB, VBC, né? Aí eu tenho o V de linha, aí eu vou somar VAB com VBC, aí vou relacionar com essa tensão de linha, que é o VAB, aí quando eu faço essa soma, dá um paralelogramo lá e aparece esse raiz de 3 por causa da lei dos cossenos, mas, enfim, é bem fácil a dedução dessa relação mesmo, tá? Tá certo, obrigado. Nada. Pronto, então, assim, sempre que eu me refiro a grandezas de linha, eu vou olhar para a linha de transmissão, né? Tensão e corrente. De fase, eu vou olhar para o elemento que está montando a configuração, né? Então, tensão de fase é a tensão no elemento, né? E a corrente de fase é a mesma coisa. A corrente de fase é a corrente no elemento, é a corrente que passa aqui, isso aqui é o I de fase. Já aqui, ó, é a corrente que passa no elemento, no gerador individual monofásico, né? É o I de fase. Então, sempre que eu me referir a grandezas de fase, eu vou olhar o elemento em si, individual do gerador. Quando eu vou me referir a grandezas de linha, eu vou para a linha de transmissão, tá? Aí vocês vão ver a relação entre eles. Se eu olhar para a corrente aqui, no caso da configuração Y, a minha corrente de fase, ela vai ser igual à minha corrente de linha. Isso é uma característica da ligação Y. A corrente de linha é igual à corrente de fase. Já na ligação delta, né, a minha corrente de fase está aqui, ó. Então, vamos supor que essa corrente venha para cá, só que aqui tem um nó, né? Então, essa corrente que passa na fase, ela não é idêntica à corrente de linha. E qual é a relação entre elas, né? No vídeo também deduzo. A corrente de linha é igual a raiz de 3, só que aqui a fase é de menos... a corrente de fase, faltou. Corrente de fase. E o da fase é de menos 30 graus, tá? Então, isso é característica da minha configuração. Se eu tenho configuração Y, as correntes de linha e de fase são iguais, mas as tensões de linha e de fase não são. Já na configuração delta, tensão de linha e de fase são iguais, né? E corrente de linha e de fase não são iguais, né? Se você olha o desenho, fica claro de você ver quem é igual e quem não é, certo? Aí isso aqui eu explico bem direitinho no vídeo aí, na aula. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Até aqui, tranquilo. Pronto, ótimo. Então, vamos lá. Então, vamos fazer os exercícios. Quer começar por essa terceira? Foi a terceira, não foi, Luca, que você falou? Foi, professora, foi a terceira que eu pedi. Tá, vamos começar por essa, então. Deixa eu ver aqui. Nesse tipo de problema, aqui eu não botei nenhuma com imagem, né? Que é bem comum também ter esse tipo de assunto, ter figuras. Só que, assim, o meu que faço de propósito de não botar, que é para a gente se acostumar a desenhar para se familiarizar com as notações, tá? Então, assim, aqui eu não botei as figuras de propósito, mas é interessante que vocês sempre tentem desenhar o sistema, né? Porque fica mais claro de ver quem é igual, quem não é, quem está defasado a 30 graus, quem está defasado, né? Enfim, a minha sugestão é que vocês sempre tentem desenhar, isso que eu vou tentar fazer, né? Então, eu estou dizendo aqui no exercício 3. Uma fonte de tensão trifásica, de sequência de fase ABC. A sequência de fase, também estou explicando lá no vídeo. Isso quer dizer o seguinte, como eu tenho as 3 ondas defasadas, 120 graus entre si, né? Como são 3, eu tenho 2 possibilidades. Ou a minha sequência vai ser A, B e C,
ou a minha sequência pode ser A, C e B, né? Porque eu posso botar essa... As três estão iguais. Uma eu boto para a esquerda, outra eu boto para a direita para defasar, e eu posso inverter essa ordem. Então, eu tenho basicamente duas possibilidades de sequência. Quando a gente vê a sequência de fases dessa forma, aqui, se a fase A é a referência que está no zero, por exemplo, a fase B está menos 120 graus a partir da fase A, e a fase C está mais 120 graus a partir da fase A, essa sequência é positiva. Se a gente tem aqui trocado, né, aqui o C e aqui o B, essa sequência é negativa, tá? É só para dizer isso, que quando eu conheço uma das três, né, sei lá, eu sei que a fase B, que a B está na fase 90 graus. Se eu sei que a sequência é positiva, aí pela posição relativa das outras duas fases, eu já sei onde as outras duas fases estão. Por quê? Porque os três não têm o mesmo módulo, mesma frequência, a diferença não é só a defasagem. Se eu sei qual é a sequência e eu conheço a fase de uma das três, então eu já deduzo das outras duas, tá? Então, eu vou deixar aqui só a positiva, que é a do problema, certo? Que é essa sequência aqui. Sequência de fase ABC. ABC é a sequência positiva, né? Conectada em Y. Então, já vou desenhar aqui minha fonte, né? Eu tenho aqui uma fonte. Está aqui em Y, certo? Menos e mais. Uma fonte de tensão trifásica, sequência ABC conectada em Y, alimenta uma carga equilibrada conectada em delta. Vamos conectar a carga. A carga está ligada em delta. Sim, aí no vídeo também eu explico isso direitinho, né? As possibilidades. Eu posso ter a configuração da fonte totalmente independente da configuração da carga. Eu posso ter delta, delta, Y, 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 delta, delta, Y, tá? Uma configuração não implica na outra, são totalmente independentes as duas. Aí eu vou botar aqui a carga, normalmente eu vou botar só a impedância, né? Que é assim que a gente representa normalmente. Pronto, então aqui eu tenho o meu gerador ligado em Y e a minha carga ligada em delta, tá? A gente vai ver umas simplificações, eu digo que essa tensão é raiz de 3, a tensão de linha, não sei o quê, mas isso aqui é um circuito com 3 malhas, né? Se eu quiser resolver, né, se aqui, vamos supor que seja, aqui é o neutro, o zero, minha referência, o terra, se aqui for a fase A, por exemplo, aqui for a fase B e aqui for a fase C, aqui vai ser o VA, aqui vai ser o ZAC, aqui vai ser o ZAB, aqui vai ser o ZBC. Eu posso atribuir valores de correntes, nomes de correntes, né? Aqui vai ser a corrente IA, aqui vai ser IB, e aqui vai ser IC. As correntes de linha. Eu posso dizer, né? Quando eu percorrer aqui, eu posso percorrer, por exemplo, essa malha aqui. Aqui eu vou ficar com VA, né? Aí aqui a corrente já é outra, porque é diferente, né? Aqui eu chamei de A, B e C. Aí aqui já vai ser a minha corrente IAB. E eu posso percorrer, eu posso dizer que é VA menos IAB menos VB igual a 0. Tá? Eu posso fazer isso. Né? Porque aqui é um circuito com 3 malhas. Né? Agora a gente vai usar algumas técnicas para facilitar, mas, enfim, a gente pode fazer assim se a gente quiser. Tá? Aí voltando aqui para a questão. É uma fonte de tensão trifásica, sequência de fase ABC, conectada em Y, alimenta uma carga equilibrada, conectada em delta. Tá? A corrente de carga IAB, justamente é que eu desenhei aqui, então vou anotar aqui do lado. IAB, ela é igual a 4 fase 55 amperes, certo? Já está em RMS, né? Estou dizendo aqui é RMS. Quais as correntes de linha? Eu quero saber quem é IA, e B e C. Quando eu digo, me refiro a AS, né? Eu quero saber as 3. Aqui é uma aplicação direta daquela fórmula, certo? Porque, olha só, eu disse a vocês ainda há pouco, né? Que a corrente de linha é igual a raiz de 3, corrente de fase, com uma defasagem de menos 30 graus. Aí isso é importante também. Se eu uso, vou fazer referência, no caso das correntes de linha, a fase A, então, essa equação, se aqui é a fase A, aqui é de fase, vai ser AB. Se eu quiser a fase B, aqui vai ser BC. Se eu quiser a fase C, aqui vai ser CA. Né? Então, na dedução lá, fica claro de ver qual é quem se relaciona com quem. Então, se a corrente de linha for IA, a de fase tem que ser AB. Se aqui é B, aqui é BC. Se aqui é C, aqui é CA. Tá? Como eu tenho AB, então eu já vou achar a corrente IA. Certo? Então, eu vou ficar aqui, ó. IA é igual a raiz de 3, IAB, com a defasagem de menos 30 graus. Certo?
Aí eu conheço quem é o IAB, né? O IA vai ser raiz de 3, o meu IAB vale 4, fase 55 graus, e tem a defasagem de menos 30 graus. Então, meu IA, ele vai ser, eu vou deixar assim mesmo, né? 4 raiz de 3, e a fase vai ficar 55 menos 30, né? Tá 25 graus amperes. Então, já achei a corrente da fase A. Aí, olhando a sequência positiva, eu tenho como descobrir quais são as outras duas correntes, e B e C, que é o que eu quero também. Tá? Eu vou apagar aqui, certo? Só para eu desenhar o diagrama fasorial aqui. Então, olha só, o que importa é o meu ângulo relativo, né? Se a fase A está no zero, a fase B vai estar menos 120 graus, né? Lembre que o sentido positivo do ciclo trigonométrico é esse. Então, por exemplo, se eu estou na fase A e quero escrever a fase B, eu tenho que sair de A e andar negativamente, ou seja, eu vou somar menos 120 graus para obter a fase B. O que é que eu estou dizendo aqui? Se o IA está no zero, a minha corrente B vai ser o que eu tenho lá em A, só que andando menos 120 graus, porque eu vou estar andando no sentido contrário ao sentido positivo, vou andar menos 120 graus. Se eu quero IC, eu vou partir de A, ou seja, eu saio do ângulo que tem IA e ando mais 120 graus positivos, né? Isso porque eu estou na sequência positiva, certo? Se eu quiser desenhar e ver de outra forma, porque aqui embaixo é só eu escrever o IA, que é esse valor, trazer para cá, aí tem, o módulo vai ser 4 raiz de 3, né? Porque todos têm o mesmo módulo, sistema equilibrado, e o ângulo vai ficar menos 120 mais 25. Se eu quiser ver isso graficamente, né? Eu sei que o IA... Desenho assim. Só para... O IA está em 25 graus. 45, tá aqui. IA. Certo? 25 graus. Se eu sei que a fase B, eu parto da fase A e ando negativo menos 120, então eu tenho que sair daqui de 25 e andar menos 125. Onde é que vai estar a fase B? Eita. Vamos ver aqui. Qual vai ser esse ângulo? Vai estar Vai estar no em terceiro menos quadrante. 95. Como é? Vai estar em menos 95, professora. Isso, porque, olha só, do zero, olha, nota que eu estou marcando, do zero para cá, eu tenho 95 graus, certo? Porque quando eu, justamente, somar daqui para cá, 95 com 25, dá justamente a defasagem entre elas, né, daqui para cá, lembrando que tem 120 graus, certo? E a fase C? Ó, a fase C, eu sei que eu obtenho a partir da fase A, andando 120 positivo. Então, se eu já tenho 25 graus na fase A, vou andar mais 120 para chegar na fase C. Isso vai dar quanto? Qual o ângulo de C? 145. Exatamente. Eu vou sair daqui, ó, da minha referência, né, que é o zero. E ele vai estar em 145 graus, né? Ou seja, assim eu consigo a defasagem entre elas de 120 graus. Então, ó, a fase, a corrente B vai ser todos têm o mesmo módulo, né? 4 raiz de 3, fase menos 95 graus, né? E o IC vai ser 4 raiz de 3, fase 145 graus ampere. Certo? Então, essa... Pode falar. Desculpa, mas não ficou claro para mim porque é 145. Porque, olha só, você entendeu que a fase C, ela está 120 graus depois da fase A? Sim, entendi. Pronto, tá aqui, ó, né? Tá aqui a fase A é a fase C. Daqui para cá tem 120. Só que a fase A já está em 25. Ah, Você tá. entendeu? Ok. Né? Porque é 140, eu tenho que dizer onde ela está posicionando. Ela está posicionando no 145. Porque assim, de C para A, eu vou ter justamente o 120, que é que eu preciso ter de defasagem. Quer dizer que se o A tivesse posicionado a 0 graus, seria 120, né, professora? Exatamente. Isso mesmo. E aí, Luca, deu certo o que tu estava em dúvida? Era isso mesmo, professora. A análise que a senhora fez ficou mais clara, porque as relações que eu estabeleci para o IB e para o IC ficaram um pouco diferentes. Aí, assim, bateu com o gabarito, mas talvez tenha sido mais por coincidência mesmo do que por estar realmente certo. Na verdade, você poderia partir daqui, ó. Se eu partisse dessa expressão aqui, ó, por exemplo, lá no vídeo,
no roteiro, né, no vídeo, tem essa relação. Na sequência positiva, o IB vai ser IA fase menos 120. Isso aqui sempre vale para a sequência positiva. Aí, se eu já sei quem é IA, por exemplo, IA é 4, raiz de 3, faz 25 graus. E ainda tem aqui a defasagem de menos 120 graus. Isso aqui vai dar justamente 4 raiz de 3 fase menos 95, né? Que a gente achou também vendo o diagrama fasorial, né? Posso fazer as duas análises. Certo? Tem alguma outra questão em específico que vocês queiram? Porque, na verdade, assim, as questões que envolvem sistemas trifásicos, isso aqui é o básico para a gente começar a resolver, né? Essa relação, quem está mais na frente 120 graus, quem está atrasado 120 graus, né? Para a gente começar a entender. Então, é importante que isso fique claro, essa questão das defasagens aí entre as fases. Mas alguém tentou alguma outra questão que teve dificuldade para a gente começar? Eu vou fazer mais uma, mas se vocês quiserem escolher, é melhor. Nada? Faz a 6 então aí, professor. Tá, vou fazer a sexta, então. A 6 está com cara de prova. Não, as de prova está mais quando o próximo roteiro, porque, assim, é muito simples as questões se não envolver a potência, sabe? Aí, normalmente, as questões de trifásico é misturado com potência. Mas, assim, é importante vocês entendam isso para conseguir resolver as questões com potência, tá certo? Vamos lá. Então, nessa sexta, né, considera o sistema trifásico equilibrado com o gerador em sequência positiva, de novo, a mesma sequência. Essa coisa é mais comum, na verdade, tá? Trifásico equilibrado, sequência positiva, conectado em delta. Então, já vou aqui desenhar o gerador que está em delta. Vamos dizer que é fase A, que é fase B, que é fase C. E a carga que está conectada em Y, essa já é o contrário, né? Certo? Aqui tem o gerador. Sim, outra coisa, normalmente sempre a gente desenha assim, o gerador do lado esquerdo e a carga do lado direito. O gerador com o símbolo, né, da fonte e a carga sempre com o símbolo da impedância. É o mais comum da gente encontrar por aí, tá? Professora, pode dizer. O gerador em equilíbrio, eles vão ter todos a mesma amplitude de tensão, só que a fase vai ser defasada também ou vai ser sempre a mesma? Não, as fases são sempre defasadas 120 graus, o gerador. Certo, no caso seria igual a corrente também. Um sistema em desequilíbrio, né, que é o que no real, na prática, né, assim, sei lá, uma indústria, uma empresa, um estabelecimento maior que recebe a ligação trifásica. O comum é estar um pouquinho desequilibrado. A gente sempre tenta deixar o mais balanceado possível, mas é difícil, assim, porque você bota, né, imagina, sei lá, um cômodo, só pensando em iluminação. Iluminação num cômodo você bota numa fase, de outra você bota em outro, né? Por mais que tenha uma máquina que funcione trifásico, mas ele vai precisar fazer algumas ligações monofásicas. Aí, às vezes um cômodo está ligado, outro está desligado, ou seja, por mais que a instalação seja equilibrada, nem sempre está tudo ligado ao mesmo tempo de uma forma equilibrada, né? Então, o que é que muda às vezes também? As cargas são diferentes, já gera as correntes um pouquinho diferentes, ou então algum probleminha na geração que faça com que as amplitudes não sejam idênticas nas três fases também, né? Enfim, ele passa a ser desbalanceado quando as tensões das fases, por exemplo, não têm a mesma amplitude, tá? A frequência já é mais difícil mudar, né? Mas, assim, o mais comum é as amplitudes estarem um pouquinho diferentes, certo? Mas a gente sempre vai trabalhar com ele equilibrado, porque aí facilita muitas contas, né? É mais fácil para a gente. Sim, vamos ver aqui. Eu sei que o VCA, eu formei isso aqui, né? O VCA é 100 fase 10 graus. Sim, outra coisa, sempre que não for dito, por exemplo, aqui nesse problema, tá dizendo que VCA é 100
fase 10. Eu não estou dizendo se é de pico ou RMS, então você vai considerar que é RMS. Se não tiver claro, é RMS. Quando é que não vai estar dizendo, mas vai estar claro? Quando eu der a onda senoidal. Se eu der 10 seno de alguma coisa, esse 10 só pode ser valor de pico. Não tem como ser valor RMS, porque ele está multiplicando um seno, né? Ele vai variar até o valor de pico, tá? Mas se já tiver na forma polar, né, ou na forma complexa, e não estiver dizendo nada, pode considerar que é RMS. Tá, e a impedância da carga, ZC, chamada ZC, né, é 200 menos J50 ohms. Eu não vou fazer as continhas, vou montar, tá? Tudo. Sim, uma outra coisa importante, que é um motivo de erro toda a vida, né, no semestre alguém comete esse erro. O gerador, né, eu tenho as 3 fontes, né, que são equilibradas, porque tem a mesma amplitude, mesma frequência, e as fases são defasadas entre si. Se eu olhar um sistema equilibrado do lado da carga, né, porque um sistema equilibrado completo, eu tenho as 3 impedâncias iguais, que é o caso aqui, ó, ZC é igual a essa impedância aqui, ou seja, aqui é ZC e aqui é ZC. Agora, essa impedância de carga, eu não disse aqui se é por fase ou não. Vamos considerar ela por fase, tá? Pode ser que, se a resposta tiver um 3 de diferença, porque quando eu fiz a original não era por fase. Mas, enfim, vamos considerar por fase. Depois a gente vê a resposta. Sim, aí pronto. ZC vale 200 menos J50 aqui, 200 menos J50 aqui, 200 menos J50 aqui. Se eu converter isso para polar, módulo e fase, a fase das 3 vai ser igual. E tá certo, porque mesmo o sistema sendo equilibrado, o que tem de estar defasado 120 graus entre as fases são as fases das tensões e das correntes, não das impedâncias, tá? Então, as impedâncias, elas são idênticas, módulo e fase. O que muda no sistema balanceado é que as fases das tensões e correntes nas 3 é que tem um defasamento de 120 graus, tá? Não confundam isso, que às vezes as pessoas calcula a impedância de uma fase, defasa a impedância da outra de 120 graus, aí não está certo, o sistema passa a não ser mais equilibrado, certo? Bom, voltando aqui, né? Aí eu quero o diagrama fasorial da carga, contando as 3 correntes de fase, e A, e B e C. Peraí. Ah, tá, é Y, tá certo. Então, eu vou querer essas 3 correntes aqui, que são as correntes de linha, né? E C, O. Aqui é IA, aliás. Aqui. IB e aqui é IC. Certo? Eu quero essas 3 correntes aqui. Diagrama fasorial nada mais é do que eu plotar o fasor, né? Como se fossem os vetores, módulo e fase no ciclo trigonomérico, né? Enfim, mas a gente chama de diagrama fasorial. O que eu conheço aqui? Eu conheço VCA, que é a tensão daqui para cá, certo? É uma tensão de fase do gerador, só que o gerador está ligado em Y, em delta, em triângulo. Então, a tensão de fase é igual à tensão de linha, certo? Eu vou só trocar aqui a ordem, para ficar mais fácil para visualizar. Vou dizer que aqui é B e aqui é C. Vou virar aqui as cores. Certo? Então, ó, eu tenho o VCA. Não estava certo, né? Eu tenho, aqui era o C. O VCA, a tensão daqui, aqui em cima, certo? Vou botar aqui, VCA, que é o que eu conheço. Essa tensão de fase do gerador VCA é igual à tensão de linha VCA, tá? Aqui é a linha A e aqui é a linha C. Então, essa tensão. Para que eu ache que eu posso usar a lei de Ohm, porque eu conheço essa impedância ZC, né? E eu tenho aqui a tensão de linha. Então, para eu dizer que V é igual a ZI, essa tensão tem que ser a tensão que está nos terminais dessa impedância, e essa corrente tem que ser a corrente que passa por essa impedância. Então, se eu pensar nessa impedância aqui, esse V vai ser justamente, esse aqui é o neutro, daqui para cá é VA. Tá minúsculo. Vai ser VA. Então, eu tenho essa tensão de linha, VCA, e eu quero achar VA ou VC, tanto faz, é que eu vou achar. Eu vou nem botar número aqui para a gente ver quando eu for fazer a equação. O importante é que o que eu preciso fazer? Eu preciso sair da tensão de linha e achar a tensão de fase. Como é que eu faço isso? Porque quando eu achar a tensão de fase, eu vou saber quem é a tensão em cima da impedância. Aí, ó, eu conheço a impedância e vou conhecer a tensão. Aí eu acho quem é a corrente, tá? O negócio aqui certo é só eu saber
qual é a tensão de linha e qual é a tensão de fase, para ver a nomenclatura correta, né? A gente já viu que a tensão de linha é igual a raiz de 3, tensão de fase, né? Fase de 30 graus. Defasagem de 30 graus. Se a tensão de linha, aqui eu conheço, é VCA. Se eu usar VCA aqui, a minha tensão de fase aqui tem que ser qual? VC. Né? Lembra que eu mostrei na outra telinha lá? Ó? Se eu usar a tensão de linha AB, né? Então eu relaciono com A. Eu vou nem botar só A. Se eu uso tensão de linha VBC, eu vou relacionar com tensão de fase VB. Se eu relaciono tensão de linha VCA, vou usar aqui a corrente de linha, a tensão de fase VC, tá? Então, se aqui é VCA, aqui vai ser VC, tá? Então, eu vou ficar aqui com raiz de 3, VC, né? Quando é a fasagem de 30 graus. E que lembra que tudo é fasulo. O VCA, assim, eu já conheço, né? É o que eu quero achar é o VC. Então, o meu VC, eu vou passar isso tudo para o outro lado, né? Então, vai ficar VCA, raiz de 3, fase 30 graus. Quem é meu VCA? É 100 fase 10. Então, 100, fase 10 graus, dividido por raiz de 3, 30 graus aqui embaixo. Então, meu VC vai ficar... Vou só racionalizar, né? Vai ficar 100, vai ficar raiz de 3... 100, raiz de 3 sobre 3. E a fase vai ficar 10 menos 30, né? Porque o 30 está no denominador. Então, vai ficar menos 20 graus volts, certo? Então, achei minha tensão VC. O que eu quero aqui são as 3 correntes. Uma vez que eu achei a tensão VC na carga, eu consigo achar o IC, certo? Porque lembre que aqui ela está em Y, então a corrente de linha é igual a corrente de fase. Vou só apagar aqui o desenho para a gente... Vou apagar aqui os dados também. Então, se eu achei VC, né? Eu venho aqui, ó, da lei de Ohm. Se eu tenho VC em cima da carga, né? É igual a Z vezes C. O IC vai ser o VC que eu acabei de encontrar, que é 100. Raiz de 3 dividido por 3 faz menos 20 graus. Deixa eu escutar ela fazendo barulho. Professora, a câmera desligou. Voltou. Pronto, ela fez um barulhinho, dessa vez eu consegui ver lá. Aí sim, é o IC, ficou VC sobre Z. O Z eu conheço, né? Que é 200 menos J, 50, tá? Se eu for converter isso aqui para módulo e fase... Deixa eu só sair aqui para eu fazer a conversão, peraí. Aí B, 200 e aqui menos 50, na parte imaginária. Pronto, isso aqui vai ficar 100 raiz de 3 sobre 3, fase menos 20 graus, sobre, isso aqui vai ficar 206,15, e a fase é menos 14,0 alguma coisa, eu vou deixar só menos 14, tá? Então, esse meu IC... vai ficar, deixa eu abrir aqui a calculadora, 3 raiz de 100 dividido por 3, dividido por 206,15. Pronto, isso aqui vai ficar 0,28 e a fase vai ficar menos 20, menos 14, né? Então, menos 6 graus ampere. Então, a corrente na fase C vai ser essa daqui. Como eu sei que ela está em sequência positiva, né? Aí eu venho aqui, ó. Eu lembro que se a minha referência é a fase A, aqui é a fase B e aqui é a fase C. Eu conheço a fase C. Se eu conheço a fase C, quem vai ser a fase A? Quem vai ser o IA? Vai ser, eu vou sair da fase C e vou andar menos 120 graus para obter a fase A. Então, aqui, ó, é o que eu tenho em C, menos 120 graus. Já a fase B... eu vou sair de IC e vou andar positivo mais 120 graus para chegar em B, né? Então, 120 positivo. Isso aqui vai me dar 0,28. Quando eu substituir aqui o IC, vai ficar 0,28 fase menos 6. Vou botar isso aqui. Menos 120. Então, isso vai me dar a fase menos 126 graus. Ampere. Já para o IB...
né? Quando eu substituir o IC aqui por 0,28 fase menos 6, eu vou ficar com o módulo 0,28 e a fase vai ficar 114, né? Graus ampere, certo? Deixa eu só ver na resposta lá se está assim ou se está para as correntes. Ah, a gente vai ter que calcular as tensões também, né? Vi agora. Ah, não tem a resposta da sexta, né? Agora que eu estou vendo. Porque é o diagrama, porque é a imagem, tá? Mas ainda bem que eu fiz essa, então. Eu vou parar aqui desse lado só para eu fazer o diagrama das correntes, tá? Aí, ó, o diagrama nada mais é do que botar isso lá nos vetorizinhos, né? Então, o IC está na fase menos 6. Mais ou menos está aqui o IC. Tá, né, 6 graus para baixo. O IA está em menos 126. Aqui, deve mais por aqui. Onde daqui para cá vai ter 126 graus. Aqui é o IA. E o IB está na fase 114, né? Por aqui mais ou menos. Daqui para cá vai ter 114 graus. Isso são as correntes. Aí, nesse mesmo diagrama fasorial, a gente tem que pôr as tensões. 3 correntes de fase, como também as tensões de fase. Eu já tenho a tensão VC, tá? Vou até botar logo ela aqui. A VC está em menos 20 graus, né? Então, vai estar mais ou menos por aqui. Atenção, marca a corrente, eu desenho a corrente grande. Aqui é o VC, que está daqui para cá, vai dar 20 graus. Aí eu tenho que achar o VA e o VB. Como a sequência é positiva, o VA, eu vou sair de VC e vou andar menos 120 graus. Então, eu vou sair de VC e andar menos 120 graus. O VB, eu vou sair de VC e vou andar mais 120 graus. Então, ó, o meu VA, cadê? Vai ficar o VC, que é 100 raiz de 3 sobre 3. Aí, fase menos 20 do VC, menos 120 do deslocamento. Então, menos 140, né? Bem ruim de ver aqui, né? Mas estão acompanhando, né? O VB vai ficar o VC, que é 100 raiz de 3 sobre 3. A fase é a fase de VC, que é menos 20, mais 120. Então, vai ficar em 100 graus. Volts, né? Aí, ó, botando aqui no diagrama fasorial, o VA está em menos 140. Está meio desproporcional aqui, mas aqui é o meu VA, está em menos 140, do zero para cá está em 140. E o VB está em 100, né? Está mais ou menos aqui. O VB. Que daqui para cá tem 100. 100 graus. Se vocês notarem, a diferença sempre entre, por exemplo, VB e B, esse ângulo aqui, que é o ângulo do fator de potência, né, que é o ângulo da impedância, esse ângulo aqui tem que ser o ângulo de ZC. Cadê a gente calcula? Porque eu já apaguei, né? Não, tá aqui, ZC. Vai dar justamente 14 graus. Esse ângulo aqui tem que ser 14 graus, que também é o ângulo daqui, que é 14 graus, que também é o ângulo daqui, que é 14 graus. Esse ângulo aqui, que é o ângulo também do fator de potência, que é a defasagem, né, entre tensão e corrente, que é o ângulo do triângulo de potências também, né? O desenho não ficou melhor porque não tem muito espaço, né? Mas, assim, basicamente, nesse problema 6, você encontrar as correntes com módulo e fase, as tensões com módulo e fase, e no diagrama fasorial você tenta representar proporcionalmente, né, comparando tensão e corrente, mas só precisa colocar os ângulos, tá certo? Os valores, né, põe separado do lado, né, arruma direitinho, mas o diagrama fasorial é basicamente os ângulos mesmo, certo? Deu para entender? Ficou meio confuso aqui? O que é que vocês me dizem? Ficou confuso? Deu para entender, Jossana. Deu? E assim, desculpa, pode falar, Pedro. Numa questão de prova, a gente teria mesmo que desenhar ou só porque realmente pode ficar muito poluído o desenho, né? Ou só os valores já seriam a resposta correta?
Normalmente eu não peço diagrama, assim, mas Sim. não assim, para você desenhar tudo, entendeu? Mas assim, eu uso o diagrama de outra forma. Dou o diagrama para vocês tirarem a informação, ou então peço botarem só das correntes, entendeu? Alguma coisa assim, não ele completo. Realmente, para desenhar completo, ele tem que fazer com a régua, fazendo um papel Sim, é porque fica muito milimetradozinho. poluído, né? Porque senão fica meio bagunçado. Mas né, a Tá ideia certo. é basicamente desenhar as fases, né, dos fasores. Certo? Alguém tem mais alguma dúvida? Tem algum ponto que queira perguntar sobre esse assunto, desse roteiro? Eu vou botar aqui no chat o link para a presença, tá? Ó, botei aí o link. Vão respondendo aí a presença enquanto vocês vão pensando se tem alguma dúvida a mais. Professora, em relação a essa questão 5, só para ter uma ideia de montar a questão, vai ter que calcular a impedância resultante, né, no caso, deixa eu ver aqui, a carga na verdade, porque a da carga. impedância, eu já estou dando a impedância, na verdade, né? Porque a impedância vai ser assim, o quadradinho que eu desenhei lá, né, sei lá, se for triângulo, ou se for estrela, esse quadradinho aqui é composto por uma resistência e uma indutância, entendeu? Aqui também, uma resistência e indutância, a gente insere. Aí eu dou a frequência, né, porque aqui eu dou em Henry, né? Aí eu dou a frequência para você calcular o Z completo, tá certo? Era essa a sua pergunta? Era sim. Pronto, ótimo, então. Professora, Pode falar, Matheus. só uma dúvida. Nessa disciplina a gente vê alguma coisa do escopo de transformadores? Tem um pouquinho sobre transformador, lá na terceira unidade. Mas é mais, tipo, superficial ou a gente vê os cálculos, tipo, cálculo de espiras, primário, secundário? Vê só, no caso do transformador ideal, que é justamente isso, só a relação de transformação, né? Porque antes a gente via, eu acho até que Flávio e Alexandre ainda até dão, a regra do ponto, mas é uma coisa assim, que para o escopo dessa disciplina, para a proposta, é muito fino, entendeu? Assim, não tem muito propósito. Aí eu mostro assim, o que é um transformador, para que ele funciona e como calcular essa relação de tensão e corrente relacionando primário e secundário, incluindo a parte trifásica. Ah, ok. Obrigado, professor. Certo? Nada. Algo mais, pessoal? Todo mundo respondeu o questionário da presença? Falta alguém? Certo, espero. Se alguém quiser falar alguma coisa. Enquanto eu espero, vocês preencherem aí. Professora, eu tenho uma dúvida, mas não sobre a aula em si, mas sobre a Certo. prova. Pode dizer. As questões vão ser discursivas, né? Isso. Eu não sei se todas, mas a maioria, com certeza. Nas questões discursivas, tipo, eu vou tentar fazer o mais algebricamente possível, sabe? Certo. Para substituir no final e dar um resultado Certo. mais correto. Aí, se por acaso eu errar no final, alguma conta com número, com alguma conta no final, você considera quanto essa Considero. questão? Você considera? Se eu montar tudo certo, as equações, assim, isso é relativo. O povo às vezes diz assim, professor, eu errei só um número. Depende do que quer dizer esse número. Professor, eu errei só um sinal. Mas se esse sinal implicar e você interpretou a polaridade de uma tensão errado, você perde mais do que se você pulou de uma linha para outra e confundiu o sinal, entendeu? Sim. É relativo, mas normalmente se o é de matemática, eu tiro uma besteira de nada. 1 décimo, 2 décimos. Se for de matemática, entendeu? Mas se for de conceito, se o sinal ou que você substituiu tem um conceito por trás que você não entendeu direito, aí é mais ponto, né? Sim, eu estava falando da matemática mesmo. Mas matemática é tranquilo. Viu? Entendi. Obrigado. Nada. Agora sim, também, às vezes não tem erro grosseiro e eu tiro ponto. Tipo, estou vendo minha tela ainda, né? Uma coisa que me irrita, assim, é as pessoas não respeitarem a simbologia matemática. O povo, e nessa prova que tem número complexo, né, o povo faz muito. Tipo assim,
sei lá, vou multiplicar, deixa eu ver se dá um exemplo aqui, menos 5x, aí vai substituir o x, é um número complexo, é menos 5 vezes 3 mais J2, né? Se assim quiser multiplicar isso tudo, ou então botar assim, vezes menos 3, isso aqui eu tiro um décimo, tem que botar o parêntese, entendeu? Porque tá errado, se você quer multiplicar, se o x é isso tudo aqui, né? Aqui você vai multiplicar só o 5 e o 3, pelo 3, você não vai multiplicar por esse, né? Então, assim, só essas besteirinhas da formalidade matemática, eu acho que vocês têm que ter cuidado. Até porque se você bota assim, vai fazer um negócio, voltar, você já esquece, já multiplica só isso, você mesmo erra, né? Mas só essas besteiras, assim, que eu tiro ponto, né? Assim, só para vocês terem mais cuidado com essa formalidade matemática, tá? Vocês são engenheiros, né? É a linguagem que vocês vão usar muito aí, que é matemática. Certo? Algo mais, pessoal? Professora, ainda sobre a prova, eu queria perguntar para a senhora, tipo, as questões que vão cair, não querendo entrar, assim, profundamente no assunto, mas já perguntando, as questões que vão cair, elas vão ser, tipo, aquelas muito trabalhosas ou vão ser questões, assim, que vão exigir pouco tempo de resolução? No estilo da prova passada, assim, de tempo de resolução. No tempo, sempre a minha meta é essa, sabe? Sim, é porque eu fico assim, receioso pelo fato de que agora a gente tem que mandar foto, né? Aí, como eu sou meio lento para fazer as coisas, eu já fico naquela, né? Pensando de dar errado, mas tá bom, entendi. Assim, normalmente, às vezes, as questões... É porque eu ainda não preparei a prova, mas algumas, pelo menos dos semestres passados que foi pelo multiprova, lá tem espaço para você digitar, né? Se você quiser, você pode... Algumas questões dá para fazer isso, que não tem figura nem nada. Dá para você digitar as equações também, né? Assim, porque aqui, assim, não tem muita coisa que requer integral, não sei o que, aqueles símbolos. É mais você botar sistema linear, né? Dependendo da questão, até dá, viu? Mas realmente eu não fiz ainda, nem sei dizer se dá para fazer isso ou não. Mas, enfim. Sim, uma outra dica que eu dou, assim, você fez a primeira questão, terminou, tira a foto e já bota lá. Porque se der algum problema depois de tempo, pelo menos aquelas já estão garantidas, e enquanto ela está moendo lá, está subindo, você vai e já começa a tentar fazer outra, né? Entendi, beleza. Certo? Tá, jóia. Pronto, pessoal, então é isso. Até